programa Saúde em Dia. Oferecimento JA Imobiliária, excelência e credibilidade. Loteamentos, Morada das Flores, Fazendinha e Flores, pertinho de tudo que você precisa. Nossos loteamentos são devidamente registrados. JA Imobiliária, Rua Antônio Oliveira Guimarães, 1541, Fazendinha, Itapipoca, Ceará. No Instagram, Imobiliária JA. Boa noite, iniciamos mais uma edição do programa Saúde em Dia, encontro marcado. Eu e o Dr. Zé Maria Filomeno vamos passar aqui essa 1 hora para discutir os assuntos da saúde, da política e da economia. Os telespectadores podem comentar, curtir, compartilhar através das páginas da Bom Demais, tanto no YouTube como no Facebook, como no Instagram, como no Twitter. Também na rádio Bom Demais e no site Bom Demais e também na minha página no Facebook, nas minhas páginas da rede social do Dr. Zé Maria Filomeno. Os telespectadores, os ouvintes podem comentar a respeito da pandemia na sua cidade depois que nós passarmos os números. Tem muitos números importantes da pandemia no Brasil, no Ceará e no mundo. Nós vamos falar do lockdown em Fortaleza, lockdown em algumas cidades do interior. Vamos falar do número do percentual de 97,8%, número de cidades com risco alto ou altíssimo de transmissão da Covid. Vamos falar também dos efeitos colaterais já constatados pelo uso da ivermectina de forma não controlada. Vamos falar dos novos hospitais de campanha do estado do Ceará. O hospital de campanha aqui em Fortaleza, ao lado da UPA da Praia do Futuro, e os leitos também anexos ao Hospital Geral de Fortaleza. Vamos falar também na desapropriação do hospital na cidade de Itapipoca, o hospital que pertencia a uma fundação. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, onde existe um prédio do hospital com 230 leitos que funcionou o ano passado como hospital de campanha para a Covid, e agora o Estado desapropriou e esse decreto foi publicado no dia de ontem. Vamos falar também da economia, do auxílio emergencial que está sendo votado. Vamos falar da decisão do ministro Fachin, que coloca o ex-presidente Lula novamente no páreo na disputa presidencial. Vamos falar também no julgamento que terminou há poucos instantes, aliás, não terminou. O doutor Zé Maria, como advogado, vai falar a respeito disso. Está o placar de 2-2. O ministro Cássio pediu vistas e também tem a expectativa da ministra Carmen Lúcia mudar o voto ou não. Bom, vamos. Zé Maria, tudo bem? Tudo bem, mais ou menos, né? Dentro dessa pandemia, dentro dessa crescimento aí das infecções, dos casos de Covid, crescimento das mortes, né? Então não podemos estar totalmente bem, mas dentro do possível, né, estamos passando. Bom, vamos dar, Zé Maria, os últimos números da pandemia no Brasil. E eu digo que esses números são números em primeira mão. Por que em primeira mão? Nós temos 2 outros números consolidados. Um dos veículos de imprensa do Brasil, capitaneado aí pela Folha de São Paulo, pela Globo, pelo G1, pelo UOL. Esses números são informados a partir das 20 horas. Tem os números do Ministério da Saúde que saem logo depois. E tem os números do CONAS, que é esses que eu dou em primeira mão, logo agora, às 19 horas. No último período foram 1.972 óbitos.
Nunca tinha dado um número tão alto em 24 horas, 1.972. Pode ser que os números dos órgãos de imprensa dêem, inclusive, já 2.000. Quando o CONAS consolidou esses dados agora há pouco tempo, depois de 6 horas, 1.972 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 268.370. O número de casos também confirmados em 24 horas é recorde, 70.764. 70.764 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total do Brasil para 11.122.409 casos confirmados da Covid. No Ceará, vou logo aproveitar e dar os números do Ceará. O Ceará, os números são os seguintes: número de óbitos, 11.909. 11.909 óbitos confirmados do Ceará. Nós temos ainda 622 óbitos em observação. E nós chegamos a um total de 451.279 casos confirmados da Covid-19 no Ceará. Doutor Zé Maria, e esses números de hoje? Olha, os números são preocupantes, né? Os números são alarmantes, porque é um crescimento, ele mantém-se, né, lamentavelmente, um crescimento exponencial de casos de infecção e pior ainda, de óbitos, né? Nós estamos aí, passamos o fevereiro foi o pior mês da pandemia desde o início. Superamos as médias do auge do ano passado, né, dos meses de maio, junho e julho. E tem duas constatações, né, muito enfáticas, né? Primeiro, de que aquela tese de que muitos defendiam de que tínhamos alcançado em algumas localidades uma chamada, né, imunidade de rebanho, né, não existe. Então, Manaus é um exemplo muito contundente disso, né? Muitos diziam que Manaus, que teve também números muito graves no ano passado, tinha obtido uma chamada imunidade de rebanho. Não é verdade. Então, não existe essa imunidade de rebanho, de que muitas pessoas, mesmo não adquirindo, mesmo não contraindo a doença, teriam, pelo contato com infectados, produzido defesas, anticorpos, né? Isso não ocorreu, né? A outra constatação é de que as novas cepas, né? Tem a chamada cepa P1, que está sendo chamada da cepa brasileira ou do Amazonas, né? Ela já está presente em muitos estados, muitas localidades do Brasil e tem um poder de propagação muito grande, né? Muito maior, né? Então a taxa de contaminação, que eu não tenho ouvido mais a divulgação desses dados, né, que é quantas pessoas cada contaminado transmite. Eu não tenho ouvido esses dados, mas ela tem esse poder, né, de proliferação muito maior do que as vertentes anteriores do vírus, né? E, olha, não temos ainda nenhuma eficácia, nenhum resultado da vacinação, até porque é muito ineficiente, né? É muito incipiente ainda, né? O Brasil acho que alcançou ainda nem 3% da população foi vacinada integralmente, ou seja, vacinado, recebeu as duas doses da vacina, seja da Coronavac, seja da AstraZeneca. E o que se pode dizer agora é que as atenções têm que ser dobradas, redobradas, triplicadas, as medidas têm que ser muito contundentes, muito radicais, por mais incômodas que sejam para a população, por mais prejudiciais que sejam para outros setores da vida, né? A economia, o convívio social, né? Mas são as armas que nós temos à disposição agora, né? Enquanto a vacinação não se desenvolve no ritmo necessário, né?
é de intensificar o isolamento social e redobrar, como eu tenho dito, o exército de profissionais da saúde, de equipamentos, de instrumentos para contenção aí, para proteção e para o atendimento da população contaminada. Bom, é isso mesmo, doutor Zé Maria. Quero alertar que os nossos internautas que a situação cada semana está ficando mais grave. Daqui a pouco eu vou falar a respeito de 180 cidades do Ceará têm classificação de risco alto ou altíssimo para a transmissão da Covid-19. O doutor Zé Maria falou, é uma verdade. Nós já estamos observando uma grande lotação praticamente em todas as regiões do Ceará, sem falar no Brasil. Nós estamos com superlotação nos hospitais privados de Fortaleza, praticamente com 100% de ocupação, principalmente os hospitais maiores das operadoras de plano de saúde. Toda semana nós estamos constatando isso. A maior operadora do estado, a cooperativa Unimed, tem crescido já praticamente, quase que dobrou a sua capacidade de atendimento e não está dando conta, pelos informes da própria direção da Unimed. O próprio Hospital Vida também crescendo o número de leitos, os hospitais menores, privados, sentindo a mesma dificuldade. Os hospitais públicos, nós vamos falar daqui a pouco nos novos leitos de hospital de campanha anexo às UPAs. Um agora já inaugurado na UPA da Praia do Futuro. Foi a primeira UPA, inclusive, inaugurada em Fortaleza, na minha gestão como secretário de saúde. A primeira UPA inaugurada em Fortaleza foi a UPA da Praia do Futuro. Ela tem um terreno um pouco maior e nesse terreno foi construído então um hospital de campanha anexo para fazer face aos pacientes que estão internados. A UPA não é para internar pacientes, os pacientes devem ficar em observação, mas as UPAs estão servindo de hospital de campanha enquanto surgem leitos, principalmente leitos de UTI nos hospitais terciários da cidade. Da mesma forma, isso está começando a acontecer no interior. No interior também, as UPAs estão superlotadas e já criando estruturas anexas para acomodar os pacientes que aguardam leitos de UTI. Os pacientes aguardam no respirador, já entubados, algum deles, pacientes com perfil de UTI, ou no mínimo utilizando oxigênio, que também não é um paciente para ficar em UPA, é um paciente para ser hospitalizado. Então a situação é essa. Nós vamos falar daqui a pouco do lockdown que está acontecendo, quais as cidades que estão adotando no estado do Ceará, da semana passada para cá. Mas essa notícia de 180 cidades do Ceará tem uma classificação de risco alto ou altíssimo para a transmissão da coronavírus, isso aqui já justifica o isolamento rígido nessas cidades. O cenário é mais grave se comparando com a semana passada. Na semana passada nós tínhamos 166 cidades, dava um percentual de 90%. Agora nós temos 180 cidades com grau alto ou altíssimo. Só isso já justifica a decretação de isolamento rígido nos municípios. Se continuar dessa forma, na semana que vem nós vamos ter 100% das cidades do Ceará com alto índice de transmissão da doença. E aí o doutor Zé Maria tem razão, porque nós estamos aqui nos casos diagnosticados, nas cepas estudadas do coronavírus, 70% é a mutação de Manaus, que é uma mutação que infecta mais rapidamente, que tem uma carga viral maior e que está levando muitos pacientes sintomáticos, inclusive jovens, para as UPAs. Só dando o perfil das cidades, municípios com um nível moderado de alerta de transmissão, nós só temos 3, Alto Santo, Pereira e Hererê. Então, tira Alto Santo, Pereira e Hererê, que tem um índice moderado, os outros estão praticamente todos ou é alto ou altíssimo. E o que é que significa isso? Significa que a transmissão acontece em todos os distritos, em todas as regiões da cidade, e que é muito fácil ela disseminar por bolsões e pelo município todo. E o município que não tem estrutura, a maioria dos municípios fortalecedores não tem uma estrutura, o estado mesmo não tem essa estrutura para suportar um período como esse. Então, daqui a pouco tempo, nós vamos saturar os leitos
de todo o interior. Doutor Zé Maria, e esse crescimento da doença no interior do estado? Olha, o ciclo viral, ele está seguindo o mesmo caminho, né? A mesma trilha do ano passado, né? Quando ele adentrou ao território nacional e, no caso aqui de Fortaleza, os primeiros casos, eles se manifestaram nas regiões mais nobres da cidade, possivelmente em função de seu domicílio, local de residência das pessoas que viajaram, né, de avião para outros estados e outros países, né, que são os bairros, por exemplo, do Meireles, Aldeota, Luciano Cavalcante, né? E exatamente nos hospitais particulares que os casos se acumularam no primeiro momento. Depois, o vírus ele foi se propagando para a periferia, né? E depois para o interior. E é esse mesmo comportamento que nós estamos vendo agora. Nós tivemos aí final de dezembro, início de janeiro, né? Os meses de final de janeiro, início de fevereiro, né? Uma maior concentração de casos. Exatamente nesses bairros mais assim, centrais, vamos chamar assim, e agora tanto a periferia de Fortaleza, os bairros mais distantes e as cidades do interior estão sofrendo, né? A migração do vírus, né? A proliferação do vírus está dando no mesmo padrão que deu no início, né? No início da pandemia do ano passado, né? Então a atenção se volta também para as cidades do interior, né? Cidades do interior, elas têm, por questões aí estruturais, uma maior carência de atendimento médico, hospitalar, né? E requerem realmente uma atenção uma atenção mais intensa aí das autoridades públicas, por isso. Bom, vamos saudar aqui os internautas. Daniel Oliveira, dando parabéns, doutor Arruda Bastos, doutor Zé Maria Filomeno, a nossa correspondente internacional, que não perde o programa, Jaqueline Filomeno também dando boa noite, dizendo que está aqui assistindo, tá certo? Professora Nubia Cardoso assistindo, o Gabriel Cefaí também assistindo, e muitos outros aqui. Eu vou daqui a pouco percorrer todas as redes sociais e ver o número de perguntas. Bom, com relação à desapropriação que eu citei, o governo do Ceará desapropria terreno para construir hospital de campanha em Itapipoca. O terreno possui 35 mil, doutor Zé Maria, que entende bem dessa área, doutor Zé Maria, é um terreno de 35.115 metros quadrados. É um terreno bom? Olha, eu acho que você deve conhecer bem mais a infraestrutura necessária para uma unidade hospitalar do porte, né? Que tem que ser que requer, né? Que demanda um município como Itapipoca, e aliás, não só o município de Itapipoca, toda a região que vai ser atendida, né, por esse hospital. Eu acredito que sim, que está bem dimensionado, né? E o terreno, ele tem espaço para futuras ampliações, né? E quem poderia falar melhor era o nosso convidado aí da semana passada, né? Que é o coordenador regional aí da saúde na região de Itapipoca. Isso, doutor Mário Couto. Mas eu acho que sim, acho que é um equipamento bem dimensionado, bem estruturado. Logicamente, vai requerer algumas adaptações, algumas ampliações, para se tornar assim melhor melhor equipado para atender as diversas especialidades, não só emergências, mas diversas especialidades médicas. Eu até corrigi um pouco essa manchete eu estou tirando aqui de um jornal de grande circulação, para pegar exatamente a área do terreno. O governo realmente desapropriou, tá certo? O governo do estado do Ceará ocupará essa área de 35.115 metros quadrados, que pertence à Fundação Amadeu Filomeno, para a instalação do hospital de campanha do município de Itapipoca. Itapipoca dista 130 quilômetros de Fortaleza. Essa desapropriação está na justificativa de utilidade pública. Ela foi publicada
ontem, dia 8, no Diário Oficial do Governo do Estado. E o terreno vai ser ocupado, exatamente vai funcionar nesse hospital. O terreno já tem um hospital, né? O terreno, só para situar, ele fica entre a rua Moésio Loyola, a rua Pontes Neto, a rua José Pinto, etc. É uma quadra, é um hospital de uma construção moderna, são como se fossem pétalas de rosa, 2 rosas, e o ano passado uma desse setor foi ocupado com um hospital de campanha, e esse hospital já está praticamente pronto para ser reaberto. É claro que quando passar essa pandemia, esse hospital vai sofrer algumas adaptações, alguma modernização, para que ele possa prestar um serviço regional a toda a região. O terreno a ser ocupado onde funciona esse hospital, ele já teve um investimento de 20 milhões, essa obra, nos últimos 29 anos, são 20 milhões com recursos federais e 1.600.000 do governo do estado. Já há 29 anos, essa obra começou em 1992 e, sem dúvida, foi uma alegria grande. Esse programa, ele tem uma audiência muito grande na cidade de Itapipoca, em toda a região. Vai então essa informação para todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de tomar conhecimento. Então tem inclusive a documentação do terreno, tem o decreto, nós publicamos também nas nossas redes sociais. E o que foi desapropriado pelo município ou pelo estado? Pelo estado. Pelo estado. Pelo estado. O estado que desapropriou exatamente já haviam tratativas de compra, né, do equipamento pelo estado, mas eu acho que, dada a urgência que o momento requer, inclusive de implantação de um hospital de campanha para atendimento específico à Covid, né, eu acho que foi muito prudente, aí, muito correta a antecipação, né, do estado e formalizar logo a desapropriação para fins de utilidade pública, porque, passada esse período de pandemia, que Deus queira passará logo, é um equipamento importantíssimo, né, para o atendimento à saúde, não só de Itapipoca, mas diversos municípios lá que compõem toda aquela região. E aqui nós não podemos deixar de falar no trabalho, né, do prefeito Felipe Pinheiro, que desde o ano passado lutava por essa desapropriação, depois de eleito continuou, e agora esse ano já como prefeito da cidade fez várias tentativas com o governador, e o governador encaminhou essa solicitação para a Procuradoria-Geral do Estado, e ontem concretizou-se então com a publicação do decreto, que o município está esperando, e a Secretaria da Saúde, é que neste hospital, mesmo correndo esse trâmite aí de desapropriação, ele possa abrir 30 leitos, esses leitos como retaguarda para atender os pacientes de Covid. E eu tenho consciência de que isso está bastante próximo de acontecer, até mesmo porque não é só um problema de Itapipoca, é um problema da região e de todo o estado. Nós estamos com falta de leitos, principalmente leitos qualificados, e mais ainda hospitais que tenham usina que produzam oxigênio. Sim. E esse hospital tem uma usina que produz oxigênio, e isso sem dúvida é uma segurança de um fornecimento. Esse é um fundamental, né? Isso é um fundamental. Aliás, há notícias circulando de que há municípios no estado de quase que exaustão do fornecimento de oxigênio, né? Inclusive, acho que a Secretaria da Saúde, a CESA, divulgou uma nota esclarecendo isso, né? A CESA divulgou uma nota dizendo que no planejamento que foi feito garante esse abastecimento durante esse pico da doença. Mas é claro que qualquer hospital, qualquer estrutura que venha ser colocada à disposição da sociedade, que tenha a sua própria usina, isso já é uma vantagem a mais, porque você tem que ter só aquele backup, você tem que ter uma quantidade de torpedos, caso a usina dê alguma pane, como é um equipamento mecânico, né, está sujeito a uma pane elétrica, uma pane mecânica, aí tem que substituir imediatamente pelo método tradicional.
garantindo esse backup, o hospital pode funcionar normalmente utilizando a sua usina. Vários hospitais de Fortaleza têm usina de oxigênio, hospitais grandes, hospitais do Brasil, e Manaus só passou por aquela situação porque tinham muito poucas usinas nos hospitais, dependia única e exclusivamente dos fornecedores de oxigênio, que quando o pico aconteceu, mesmo o Ministério da Saúde tendo sido informado, não conseguiu, precisou de oxigênio da Venezuela, oxigênio indo de avião de outros estados para lá, depois usinas que foram instaladas, e aquela região, principalmente a cidade, a capital do Amazonas, Manaus, passou grande dificuldade. Então nós estamos aqui ansiosos para que hospitais como do porte desse Hospital Regional de Itapipoca, ele venha a funcionar o mais rapidamente possível, para que os pacientes que estão na UPA possam ficar. O hospital não precisa ter UTI, o hospital pode ser só enfermaria, e os pacientes que necessitem UTI, eles vão então ser regulados para um hospital de já uma complexidade maior. No caso da região, o Hospital São Camilo, que é o hospital polo daquela região norte do estado. Doutor Zé Maria, ainda falando de Covid, existe sempre aquela discussão com relação ao tratamento precoce, né? E tem uma notícia que tem sido divulgada, trabalhos científicos, falando exatamente das consequências da automedicação. E o que está se observando é uma grande quantidade de hepatites e de também desidratação por diarreia dos pacientes que, sem orientação médica, tomam ivermectina. E às vezes até com orientação médica, né? E até com orientação médica, isso mesmo, até com orientação médica. Só que aí é o seguinte, o médico ele tem obrigação de, olha, só tome essa dose X aqui, não tome mais. O problema é que muitas pessoas, por orientação médica, amigos e vizinhos e pessoas escutam, e também como a medicação, que no início da pandemia exigia uma receita médica para adquirir, depois isso foi derrubado, e essa medida da exigência de receita médica era super importante, porque aí nós tínhamos certeza que o paciente passou por algum tipo de avaliação. Depois caiu essa urgência e qualquer uma pessoa poderia comprar uma caixa desse produto. Eu posso dizer o nome, porque o nome é o produto genérico, a ivermectina, e tomar o medicamento. E esse tratamento tem dado essas alterações, principalmente a hepatite, que pode ser, inclusive, fatais, ou pode levar o paciente depois a ter um comprometimento da função hepática, da função do fígado, levando a cirrose, insuficiência hepática, e muitas das vezes, inclusive, até cirrose, ou seja, fibrose do parênquima pulmonar. Então é um problema sério que vai, esse nosso aviso, além de não existir realmente comprovadamente tratamento precoce, e sempre se fala da cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, que não, muita segurança não tomar sem a mínima orientação médica. Mesmo aquele médico que esteja prescrevendo sem indicação, ele tem a obrigação de, olha, tome tantos dias no máximo, a quantidade X. Você, como médico, talvez por uma questão assim, ética, de respeito a colegas, não quer dizer, mas eu digo, é criminoso o médico que receita a ivermectina de forma preventiva. Eu tenho pessoas que estão tomando assim continuamente. Eu tomo de 15 em 15 dias, eu tomo 2 comprimidos num dia e mais 2 no outro, né? Olha, meu amigo, não faça isso. Todo remédio tem um efeito colateral, né? Não quero dizer, não tenho propriedade para dizer que, estando doente, estando infectado, você não possa tomar. Aí vai depender do que o seu médico prescrever, né? Agora, precocemente, assim, preventivamente, isso vai lhe cobrar do seu organismo um preço, né? E é exatamente o que você está dizendo. Não, e eu não tenho dúvida, não. Eu também considero que é um ato, tá certo, criminoso, antiético, você prescrever qualquer medicamento sem indicação médica. Se existir alguma justificativa no início da pandemia, porque ninguém sabia ainda se tolerava. Atualmente não é mais tolerável, tá certo? Mas mesmo assim, aqueles que prescrevem
que é um ato que não deve ser feito, tem que prescrever uma dose, tá certo? Pequena, por causa do risco do efeito colateral. Por exemplo, para esclarecer o público, né? Muita gente também está tomando zinco e vitamina D. E tem problema em tomar isso? Não, se for uma dose pequena, normal, que não vai intoxicar o paciente de zinco ou vitamina D, o problema é que tudo demais é veneno. Então, até uma vitamina, quando você toma em excesso, ela vai se acumular no organismo e pode causar efeitos graves, né? Pode causar efeitos graves. Então, tomar um comprimido por dia, mesmo sabendo que os estudos não confirmam essa melhora, mas ele não tem esse efeito colateral como os outros produtos que estavam indicados anteriormente. Tanto a ivermectina, que é um remédio que se usa para parasitose intestinal, para outras lesões de pele, e também a cloroquina, que se usa para malária, para outro tipo de tratamento. Então, eu não aconselho que nenhum desses dois produtos seja tomado, como também não aconselho que ninguém tome produto em casa sem passar por uma consulta médica. E a orientação, inclusive, mudou. Você tem sintomas, se você tem condição de realizar o exame no terceiro dia, o RT-PCR, você faça o exame ali no terceiro e quinto dia para confirmar se está doente ou não. Hoje, a maioria das pessoas confirmam. Eu mostrei esses dados, quase 71 mil pessoas confirmadas em 24 horas no Brasil, os números que eu dei. Se você não tem, procure uma unidade de saúde, procure uma UPA, procure o hospital do seu plano de saúde, procure um posto, procure uma unidade próxima, programa de saúde da família, para receber realmente a orientação. Hoje tem todo um esquema de produtos que funcionam, né? Funcionam dentro da gradação e da evolução da doença. Mas, doutor Arruda, é o seguinte, Fortaleza, né, entrou em regime de isolamento social rígido, né, que muitos denominam, né, de lockdown. Desde sexta-feira passada, nós já estávamos com medidas assim, restritivas, inclusive com toque de recolher, e o governador e o prefeito da capital ampliaram, né, essas medidas. E os restaurantes que estavam funcionando até às 20 horas e até às 15 do fim de semana fecharam totalmente, né? Foram proibidos de funcionar. O comércio também, né? O comércio também estava com restrições. Agora, à exceção daquelas atividades consideradas essenciais, como supermercados, farmácias, né? Estabelecimentos de saúde, e não recordo quais outras agora, né? Também não estão podendo funcionar, quer dizer, mais rígido ainda que o toque de recolher, existe a proibição de circulação em espaços e vias públicas, né? A não ser para o deslocamento para o trabalho, dentro daqueles que estão podendo trabalhar, dentro daqueles que estão liberados para o trabalho, ou então para ir ao supermercado, à farmácia, né? Agora, simples circulação desmotivada, né? Ela está sendo restrita, né? Então, como é que o senhor viu essas medidas? São medidas amargas, realmente, são medidas duras, né? Causam realmente impacto na sociedade, porque nós não estamos habituados, né? Nós vivemos num país livre, quer dizer, não estamos habituados com esse tipo de restrição, né? Mas que se impõe agora, nesse momento, né? Mas como é que o senhor viu aí necessário, foi correto a decisão do governador, do prefeito? Acha que vai ser necessário se estender as medidas por um período superior ao que consta no decreto? E outras cidades também têm adotado. Como é que o senhor viu essas medidas? Bom, eu vi como extremamente necessárias medidas, embora eu diga que com um retardo na sua implantação. Eu teria adotado essas medidas uma semana antes. Eu tenho quase certeza que o governador, ainda esta semana, vai reformular este decreto, endurecendo um pouco mais o lockdown. Porque nós estamos tendo um lockdown diferente do de março, daquele período da primeira onda.
Naquele período da primeira onda, as restrições eram bem maiores. Agora as restrições não estão no mesmo nível. Não, eu vejo o seguinte, época. do ponto de vista das atividades econômicas, você era mais restrito, porque coibiu-se a construção civil, né? Uhum. E não sei se material de construção, né? Hoje você tem um número maior de atividades, né, que são permitidas funcionar. Agora, em relação às pessoas, né, pessoas físicas, vamos chamar assim, agora eu acho que nós estamos mais rígidos, né? Porque eu acho que foi só um período curto que se adotou um lockdown, assim, de restringir a circulação de pessoas, né? Nós estamos com a restrição maior à noite. À noite. Porque foi decretado o toque de recolher. Foi o que mudou. Não, mas agora época... está pior do que o toque de recolher. Mas na época você agora tem razão. O toque de recolher é o dia inteiro. Na época nem a indústria funcionou. Não, nem até as indústrias fecharam. A indústria naval fechou. Ele voltou depois daqueles passos, periodicamente, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então fechou tudo. Eu tenho quase certeza que a situação é grave. Não é, a situação é grave, nós temos que dizer isso aqui. Os hotéis, né? Os hotéis não fecharam agora. O que for feito hoje vai representar daqui a 14 dias. Tudo que está sendo feito hoje vai representar daqui a 14 dias. Se nós estamos continuando o crescimento, não tem um declínio dessa curva, essa curva só cresce o número de pacientes internados, só cresce esse número de óbitos, e esse crescimento é contínuo. Se você observa a média móvel, essa média móvel é contínua, esse crescimento. Então tem que ser tomada outras providências. Não tem como suportar o atendimento das pessoas que vão ser contaminadas. Eu expliquei na semana passada que, como o paciente jovem é o paciente que está se internando com mais frequência, até mesmo porque os idosos, de uma certa forma, eles estão um pouco mais protegidos pelo isolamento mais rígido e até mesmo por vacinas que nessa fase inicial foram prioritários. Os idosos, aqueles mais de 75 anos, não está completo ainda isso, tem hoje mais 105 mil doses chegaram ao Ceará. Essas doses vão ser distribuídas provavelmente amanhã, vai se abrir um pouquinho mais para essas vacinas, tanto em Fortaleza como nas outras cidades, está um pouco protegido. Como já demonstrou um trabalho realizado em São Paulo, um trabalho científico mostrando a queda de óbitos nas pessoas com mais de 90 anos, que essas pessoas foram vacinadas e estatisticamente acontece uma redução de óbitos das pessoas com mais idade. Então os jovens, como eles estão circulando mais e essa cepa infecta mais facilmente, dá mais sintomas, eles estão ocupando leitos durante mais tempo. E se um leito fica ocupado durante mais tempo, esse leito não fica disponível para outra pessoa que precisa. Então é como você cria, como a Unimed criou 70 leitos a mais, em 3 dias estava com 70 leitos ocupados. Quantas altas em 24 horas? Deu 15 altas e internou 45. No outro dia, deu 20 altas e internou 60. Então, a quantidade que está entrando no hospital não é nem perto da quantidade que está recebendo alta. E uma parte desses pacientes que estão internados vão para a UTI. Então, o problema é exatamente isso. Agora, uma cidade do interior que não tem leito de UTI, da região metropolitana de Fortaleza, sabe que Fortaleza não tem leito de UTI, eu acho uma irresponsabilidade um prefeito que não decreta um lockdown nessa cidade. Tá certo? Eu acho irresponsável. Você tem uma cidade aqui na região metropolitana que o prefeito está dizendo que não vai decretar lockdown. Não tem um leito de UTI na cidade, não tem um leito de UTI em Fortaleza. Então as pessoas vão se contaminar na cidade e vão ser atendidas aonde? Né? Agora é importante, doutor Arruda, que a gente fale isso, não só aqui nesse espaço, mas sempre que tivermos oportunidade, de que não adianta simplesmente as autoridades, né, decretarem lockdown ou medidas de isolamento rígido, como se chama, se a população não tiver consciência, né, de que o importante, e tudo está sendo feito, né, para evitar o contágio, né, para evitar a aglomeração, para evitar, né, o que você contraia e transmita o vírus. Então as pessoas não adianta
tentarem furar o lockdown, tentarem burlar, né, se reunindo em casas, se reunindo, né, usar máscara, né, usar, se possível, até 2 máscaras, né, usar sempre o álcool gel, se protegerem, porque se você entende que não sofre muito risco por ser jovem, por entender ser saudável, você é um agente transmissor também. Você pode passar para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para algum ente querido que possivelmente não tem a mesma resistência ao vírus que você, porventura, venha a ter. Então, e até mesmo as pessoas que já tiveram, né, não existe ainda um estudo, não existe garantia, né, que está totalmente imunizado, né? Nem mesmo os que tomaram a vacina. O meu filho tomou a 2ª dose e 1 semana depois da 2ª dose contraiu, né? Fez o exame do PCR e deu positivo, né? Felizmente ele está tendo a doença de uma forma bastante leve, sem qualquer tipo de problema maior, né? Mas já estava vacinado. Não tinha transcorrido ainda o período, né, o interstício aí de 20 dias, que é o que se indica como o estágio a partir do qual você, em tese, já está imunizado, né? Então é importante que as pessoas, mesmo os que já tiveram, mesmo os que já tomaram a 1ª dose, ou mesmo os que já tomaram a 2ª dose, né, tenham, né, se previnam, porque nem a contaminação natural e nem muito menos a vacinação, ela garante 100%, né, de proteção, né? E outra coisa, as novas cepas, né, como você bem destacou, principalmente essa que vem do Amazonas e já é responsável por 70% das novas contaminações, elas têm uma carga viral muito mais alta, né, um poder de transmissão muito mais alto também, o que requer também uma proteção maior também de todos nós. Então a consciência acima de tudo. Se nós tivéssemos consciência, disciplina e os devidos cuidados, né, não precisaria de lockdown, né? Mas infelizmente a população não fez a sua parte. E é verdade. E os exemplos de lockdown bem sucedido nós temos agora na Inglaterra, né? Agora está se flexibilizando, porque a redução foi drástica, né? Também a campanha de vacinação foi ágil e está se reduzindo drasticamente a quantidade de casos. Bom, deixa eu saudar aqui a professora Núbia, está dizendo que o povo é irresponsável e que também vai ser liberado academias e igrejas, embora com restrições, dia 11, que eu não concordo também. Eu discordo totalmente, principalmente da academia, né? Principalmente da academia. Liberar academias e igrejas a partir do dia 11, eu considero isso uma outra irresponsabilidade. Certo? E essa irresponsabilidade foi votada, inclusive, na Câmara Municipal de Fortaleza, e se eu tivesse sido prefeito, se eu fosse o prefeito, eu tinha vetado. Tá certo? E principalmente nesse momento agora. Como é que nós estamos querendo fazer um lockdown? Vamos abrir academia e igrejas, mesmo com restrições. Então abra logo tudo com restrições. Olha só, você não pode fazer exercício, né, ao ar livre, no espaço público, e pode dentro da academia, que é um espaço fechado. Não tem sentido não. Saudar aqui a Regina, que está também dizendo que está assistindo, Regina Machado, tá certo? O Gabriel, vou entrar agora nas outras redes para ver exatamente. Em relação à vacinação, a Secretaria de Saúde já abriu no site, né, a inscrição de outras faixas, né, outras categorias de pessoas, né? Inclusive aqueles que detêm comorbidade, que são de outros grupos de risco, já podem se inscrever. Não quer dizer que já tenham a possibilidade de se vacinarem, né? Vai depender ainda do agendamento, mas já podem se inscrever. E aí, Zé Maria, é bom explicar, né? Porque ontem essa notícia foi divulgada nos grandes jornais, inclusive com o link para o site, para o aplicativo, e não teve uma explicação. Então, foi realmente aberto o cadastramento, é um cadastramento agora do Ceará. Você faz o cadastramento para todos os municípios. Antes nós tínhamos um cadastro só de Fortaleza. Os municípios estavam fazendo o seu cadastramento individual. Nesse site agora, nesse aplicativo, você faz para o estado todo, porque você coloca a sua cidade, seu endereço, seu CPF, você faz. Agora a lei não garante você já fazer a
agendamento para vacinação. Você é classificado ali em qual fase. Se você está na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, de acordo com as informações, que devem ser informações verdadeiras, né? Porque, inclusive, existe toda uma jurisprudência e legislação para isso. Você não vai poder mentir, dizer que você é um profissional, que você é um médico, sem você dizer que você é uma coisa que você vai dizer. Então, tem lá, você faz, e aí você, periodicamente, você já está cadastrado o seu e-mail, tá certo? Quando a vacina chegar em quantitativo suficiente para aquela fase. Por exemplo, essa primeira fase agora são idosos acima de 75 anos e os profissionais de saúde, tá certo? Agora, a segunda fase, os profissionais de 60 anos ou mais. E aí vai baixando nessas categorias, né? Eu acho que a secretaria, ela abriu essas inscrições, esses cadastramentos, para ela ter uma noção do quantitativo de pessoas, né? Quantas pessoas se qualificam, né? Dentro desse perfil, né? Aí, de acordo com a disponibilidade de vacinas, ela vai começar a confirmar o agendamento, programar o agendamento da vacinação dessas pessoas. Ela quer primeiro realmente conhecer, né? Porque é exatamente isso, Zé Maria. E eu aqui uma orientação. Quer ter esse senso, né? Uma orientação. Você anote a senha, né? Porque você faz o cadastramento com o seu CPF e sua senha. E você cadastrou ali o seu e-mail, seus dados, seu endereço. Na hora que você tomar conhecimento, eu até aconselho que frequentemente você acesse a sua página, tem lá o acesso ao aplicativo, você acessa, você coloca o seu CPF, a sua senha, você acessa e vê se tem alguma novidade. Pode lá, tá aberto, agende sua, tal. Aí você vai lá e vê o agendamento, né? Que aí você, se for idoso, vai ser em casa, não vai ser em casa, etc, etc, né? Olha, eu estou uma informação aqui que está saindo agora nos jornais aqui de Fortaleza, telejornais. UPA de Fortaleza aumenta em 400% o movimento, 400%, tá certo? E se hoje é 400, mais tarde vai ser 500%. E não tem estrutura para atender 400, 500% a mais do que atendia antes. Não existe estrutura, a estrutura é realmente finita. Outra informação, doutor Zé Maria, que o governo do estado ainda não definiu os feriados de 19 e 25 de março. Não definiu se esses feriados vão ser mantidos ou não, né? O dia 19 de março, todo mundo sabe que é o dia de São José, e o dia 25 é a data magna do Ceará, que é um feriado estadual. Com certeza, o que acontece? Ano passado, né, o governo foi antecipar feriados para evitar, né, que as pessoas saíssem de casa, né. Esse ano, depois, ele adotou outra estratégia, né, ele prorrogou feriados para evitar que as pessoas fossem também para comemorar, fazer feriadões, né. Então, eu não sei, como já está proibido mesmo a circulação, né? Existem barreiras isolando, restringindo, né? A entrada e a saída em cidades, principalmente nessas cidades assim mais litorâneas, que são destinos assim turísticos de veraneio maior. Eu acredito que ele vai manter os feriados. É possível. Bom, quero saudar aqui o Júlio César Duarte, assistindo o programa também, colocando aqui um comentário. Lúcio Flávio, Gilmar, Fátima Dias, Francisco Altran, todos assistindo aqui o programa do YouTube. Lembrando que esse programa daqui a pouco vai para a nossa página do YouTube, também está na página do YouTube da Rede Bom Demais. Bom, Zé Maria, eu acho que com relação à Covid-19 está tudo mais ou menos esclarecido. Vacinas, infelizmente o governo não providenciou a tempo e a hora, e fica agora o ministro Pazuello todo dia reduz 10%. A entrevista que foi dada ontem com relação à vacina da Pfizer, aquilo não é verídico. A Pfizer não prometeu que vai antecipar as vacinas, mesmo porque ela não tem vacina suficiente para antecipar para o mês que vem. Isso já vai ser tudo para o segundo semestre. Nós vamos ficar nesse momento dependendo das duas vacinas
da AstraZeneca e da do Butantan. Não tem outra vacina no momento. A notícia boa é que parece-me que a Fiocruz, lá em Manguinhos, está produzindo, pelo menos, é a notícia que está sendo divulgada, está produzindo uma média de 600 mil doses diárias e o Butantan 750 mil doses diárias. Né? Isso, em sendo procedente, verídica essa notícia, nós podemos ter aí realmente 30 milhões de doses por mês, 35 milhões de doses por mês. Pois é, então se espera exatamente que essas doses sejam produzidas, que o IFA não falte, porque vai depender também desse insumo, que é fundamental para a produção das vacinas. Mas, sem dúvida, nós estamos vivendo esse momento por falta de ação do Ministério da Saúde, prejudicado pelo presidente da República. E observe o que está acontecendo no Paraguai, né? Paraguai, a situação de calamidade pública, a população revoltada, pessoas já morreram nessas manifestações, o ministro da Saúde já rodou, ministro de outras pastas também, chefe de gabinete. Quer dizer, o presidente está tirando todo mundo para ver se escapa, mas diariamente acontecem manifestações cada vez mais violentas e cada vez com um número maior de pessoas. Eu também não sei o que vai acontecer no Paraguai, porque só 0,5% da população até agora foi vacinada. E a população do Paraguai são 9 milhões de habitantes, é um Ceará. A população do Paraguai é um Ceará. Daria para vacinar o que nós vacinamos no Brasil, está chegando a 8 milhões e pouco, talvez amanhã ou depois chegue a 9 milhões de brasileiros vacinados. Na primeira dose, né? Com a primeira dose, dá 3 milhões e pouco da segunda dose, né? Tá certo? E no Paraguai, uma população de 9 milhões de habitantes aproximadamente, só 0,5% dessa população. E uma logística bem mais fácil, né? Porque um país relativamente pequeno e seria muito. A logística. Israel é que é o grande exemplo, né? Porque Israel vacinou já, acho que 75, 3/4 da população ou mais. Porque comprou as vacinas com antecedência. Israel está sendo um grande exemplo, a Inglaterra também é um grande exemplo, e o Brasil agora, na administração Biden, que está vacinando na casa de Estados Unidos, quer dizer, mais de 2 milhões de habitantes por dia. Porque realmente a vacina americana ela só foi aprovada lá pelo FDA em 6 de dezembro, né? Então agora que as indústrias, né, começaram a entrar um ritmo aí de produção e de distribuição da vacina maior. Doutor Zé Maria, então vamos aproveitar esses 10 minutos, né, e comentar a respeito de um assunto econômico, que é o auxílio emergencial, né, que foi aprovado no Senado e deve ser aprovado amanhã na Câmara. O que é que você acha desse auxílio emergencial de R$250? Olha, independente do valor, né, a aprovação, a providência de se prorrogar o auxílio é algo que já era sabido, né, pela equipe econômica, por todos, né, há muito tempo, desde o ano passado. Então, isso deveria ter sido já definido, né, ano passado ainda, né, o auxílio emergencial já devia constar, inclusive no orçamento da União para 2021, não precisaria aguardar, né? Porque que houve? Houve todo aquele interstício político de eleição do presidente da Câmara, do Senado, né? Então ficou tudo meio que em compasso de espera para saber, né, como é que se daria o balanço de forças, né, do Congresso, né? Se elegesse um candidato, um presidente de oposição ao Bolsonaro, ou o alinhado, né? Então as forças políticas realmente demoraram muito, custaram muito, né? E o governo também não demonstrou muito interesse, e nem o parlamento, porque estava nesse período de transição de poder interno, também não puxou, né? Não forçou uma definição do assunto. Em termos a crise econômica, lamentavelmente, esperava-se que o ano de 2021 fosse um ano de recuperação, né? Depois do tombo que foi 2020, 2021, não só o Brasil, mas todos os países, né, projetaram que teriam uma recuperação muito grande, né? E isso, lamentavelmente, não vai acontecer porque
a economia, ela segue a pandemia. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? A recuperação econômica adviria pelo controle maior, pela contenção maior da pandemia, que proporcionaria que as atividades econômicas se desenvolvessem, retornassem a uma condição de normalidade. Então nós vamos ter um outro ano muito ruim, uma situação muito difícil, perspectiva muito difícil. O auxílio emergencial é fundamental, porque foi ele que garantiu a sobrevivência, a manutenção de 60 milhões de famílias e consequentemente, aqueceu o comércio, aqueceu a atividade econômica, né? Só não tivemos uma recessão maior porque o auxílio emergencial manteve um nível aí de consumo das famílias, um nível de consumo das famílias brasileiras razoável, né, em relação aos anos anteriores. Agora, toda a questão é como bancar, como financiar o auxílio emergencial, né? Esse é o grande problema. Nós não fizemos o dever de casa, o Estado brasileiro, de readequar as despesas públicas, né? Readequar o orçamento brasileiro de forma que coubesse o auxílio emergencial, né? Sem necessidade de se valer de mais endividamento, porque o endividamento, nós chegamos a um limite, assim como é uma comparação meio, talvez, não muito apropriada, mas da mesma forma que o sistema de saúde está no esgotamento, o endividamento está no esgotamento. Nós estamos chegando a 100% de dívida do PIB, né? Isso a longo prazo, a médio e longo prazo, pode trazer série de consequências, né? Mas como o Estado brasileiro não cortou desperdícios, não cortou privilégios, não cortou na carne, né, na máquina pública, exigiria maiores sacrifícios, contenção de verba de despesas não prioritárias, né, para que nós não precisássemos entrar no endividamento. E vamos ter que endividar mais ainda, porque é inevitável. Você tem uma questão social, vai criar uma crise econômica muito grande, uma crise social muito grande, se não for prorrogado, já deveria ter sido o auxílio emergencial. E eu acho realmente que é pouco, é aquela coisa que é pouco para quem recebe, muito para o Brasil. Mas é um momento em que, lamentavelmente, a pandemia, ela está muito séria, está muito mais grave do que... Em vez de melhorar, nós pioramos. Então, nós vamos ter que fazer mais esse sacrifício e comprometer mais, talvez um pouco mais o futuro, né, para garantir o presente. Então, Zé Maria, antes de passar para frente aqui, eu estou agora no nosso canal do YouTube, estou vendo que está muito concorrido, inclusive tem um debate aqui. Queria agradecer a audiência do Flávio Pereira. Flávio Pereira colocou 3 postagens muito interessantes. Ele colocou o seguinte: agora me respondam, se a máscara funciona, por que o lockdown? Se não funciona, para que usar? Nem todo mundo usa máscara. Flávio, é o seguinte, Flávio, isso não é uma invenção do Brasil, usar máscaras. Máscara deve ser utilizada porque é a forma de você evitar contaminar os outros e também ser contaminado. E o lockdown é o distanciamento social, evitar exatamente que as pessoas estejam próximas, porque a transmissão não é só pela fala, pelo espirro, pela tosse, também pela mão contaminada, que pode ser levada aos olhos, à boca e o nariz, pelos objetos também. Então uma coisa não tem nada a ver com outra. O uso de máscaras protege o mundo todo. Isso não é invenção de brasileiro e muito menos de cearense. Então eu quero só esclarecer, máscara funciona em todo canto do mundo. Você já pensou você fazer uma cirurgia e o médico não usar máscaras? Então não vamos usar mais máscaras no centro cirúrgico, vamos fazer cirurgia sem máscaras. Os médicos se contaminam e os pacientes também se contaminam. Então não tem sentido isso. Se nós estamos numa doença de transmissão pelo ar, de transmissão respiratória, deve-se usar máscaras. Outra pergunta que ele coloca, ele diz aqui o seguinte, que é muita hipocrisia no país que nunca teve leito de UTI disponível, basta dar um Google para ver que sempre faltou leito de UTI. Os hospitais sempre lotados e morrendo gente. Então ele quer dizer assim, nós estamos num momento
que nós não temos ninguém com Covid. No Brasil não tem ninguém doente com Covid, não tem ninguém competindo com câncer, com AVC, com infarto, com a dengue, não. As UPAs estão com 400% a mais de pessoas, não é por causa da nossa pandemia, deve ser por causa de alguma outra coisa, alguma outra doença. Então não existe isso, infelizmente, Flávio, agradeço a sua audiência. Nós sempre tivemos dificuldade de UTI, mas não de termos 400 pessoas aguardando um leito de UTI. Nós temos 100 pessoas aguardando um bico de oxigênio para poder sobreviver. Então, é melhor, pode continuar dando Google, mas veja se em alguma oportunidade nossas UPAs estiveram com 500% de atendimento e 500 pessoas esperando por um leito de UTI. E está dizendo que se os governos do PT tivessem feito hospitais, ao invés de gastar rios de dinheiro com estádios, talvez não fosse assim. E aí eu pergunto, quais os estados que o PT governou, né? O PT esteve na presidência da República, quais os estados que o PT governou e como esses estados estão atualmente, e se os estados governados pelos outros partidos não estão sofrendo. Isso não é uma coisa partidária, isso é uma coisa mundial. Então nós estamos em São Paulo, governada há 30 anos pelo PSDB, está sofrendo. Rio Grande do Sul também, Rio de Janeiro também. Então não é uma questão partidária. O problema é querer partidarizar a pandemia, botar ideologia nessa discussão de pandemia. Mas agradeço aqui a sua audiência, sempre que possível participe democraticamente. Nós vamos ler, se você está perguntando, nós estamos respondendo. Aqui está dizendo que a imprensa divulga que o Brasil chega agora a 2.000 óbitos, nós falamos isso no começo do programa, e está perguntando se está faltando oxigênio. E eu digo, não só aqui no Ceará, nem só em Fortaleza, em muitas cidades, e está tendo um trabalho enorme para esse abastecimento ser mantido. Bom, aí é no nosso canal do YouTube, pode compartilhar, pode colocar, tá aqui o canal do YouTube, daqui a pouco ele também vai ser compartilhado nas outras redes sociais. Mas, doutor Zé Maria, essa decisão do ministro Fachin e essa discussão de hoje aí, com relação ao juiz Sérgio Moro. Olha, a decisão do ministro Fachin de ontem foi uma decisão muito questionada, muito surpreendeu a todos, né? Até mesmo a defesa do ex-presidente Lula surpreendeu, porque foi uma decisão assim, inusitada, né? A maneira que a decisão foi tomada foge, né, do roteiro, né? Foge dos procedimentos, das regras de procedimento. O que aconteceu? O processo do ex-presidente Lula foi julgado em primeira instância, foi recorrido à segunda instância, foi recorrido à terceira instância, né, e já estava indo para... já tinha sido julgado na última instância, e a defesa dele entrou com habeas corpus no Supremo para que o Supremo reconhecesse a incompetência territorial, ou seja, de que o juiz lá da 13ª Vara de Curitiba não seria competente para julgar os processos, já que eles não tinham relação com a Petrobras. Olha, essa questão a determinação da competência do juiz, né? Ou seja, qual é o juiz, qual o juiz que vai julgar o processo, isso é estabelecido no início, né, do processo. É na instrumentalização do processo. É quando o juiz, o fórum recebe a petição e vai ver, não, esse processo ele tem as partes têm legitimidade, a causa, o objeto que está se pedindo é lícito, então o juiz é competente, né? Isso é estabelecido no início. E pode ser questionado, claro que pode ser questionado, mas ele tem que ser questionado no início do processo, no preliminar. Isso já tinha sido abordado pela Justiça. Certo ou errado, né? Sendo certo a 13ª Vara ou sendo errado, né? Isso tem um momento para ser decidido no processo. Não pode ser a qualquer tempo questionado, a qualquer tempo contestado, né? E por isso que eu acho que errou o ministro Fachin, porque eu acho que já tinha exaurido o momento, né, de se questionar isso, de se mudar isso, né? Certo ou errado. Eu não vou entrar no mérito se estava certo ou errado.
Então, acho que isso... Agora, já existem as teorias da conspiração, de que isso foi feito para beneficiar o Moro, para evitar que fosse julgado a suspeição do Moro, que realmente começou a ser julgado hoje, porque na decisão dele, ele considera como prejudicado, ou seja, perdido o objeto, o HC que requeria a consideração da suspeição do Moro, né? Tem toda essas teorias aí conspiratórias que pode ser que tenha algum fundo de verdade. Agora, iniciou o julgamento hoje da suspeição do Moro. A suspeição do juiz, se o juiz é suspeito, é impedido, né? Por exemplo, o juiz que é amigo de uma parte, que é parente, que já julgou, já atuou no processo, já foi advogado antes de ser juiz, e foi advogado de uma das partes. Esse juiz é impedido, é suspeito. Mas isso tudo tem que ser abordado no início. No caso agora do Moro, isso já foi abordado. A defesa já questionou isso e perdeu. Mas surgiram novas provas, surgiram novas evidências, né? E sempre que surgem novas evidências, aí você pode rediscutir, né? Como surgiram aquelas gravações do Vaza Jato, que mostram lá ligações telefônicas, assim, discutindo ligações impróprias entre o Sérgio Moro e os procuradores, aí a matéria pode ser rediscutida, que não é o caso da competência territorial, porque sempre se soube que esse argumento de que os processos não tinham a ver com a Petrobras já tinha sido debatido. Então, agora, esse caso que está em 2-2, né, esse ele pode, eu acho que, sem fazer um juízo de valor, se ele era suspeito ou não, esse pode ser julgado, esse pode acontecer, dele ser declarado suspeito, e vai ter um efeito muito maior do que a decisão do Fachin, porque o Fachin só transfere da 13ª Vara Coletiva para Brasília, e o processo continua, né? Esse não, esse anula tudo, tem que começar tudo do zero. Bom, agradecendo aqui ao doutor Zé Maria pela participação competente de sempre, agradecendo aos nossos milhares de ouvintes. Podem comentar, não tem problema, nosso programa é democrático. Agora, se for comentar, pode esperar que nós vamos comentar também. Obrigado a todos, a Maria, até a próxima semana com mais um Saúde em Dia e Encontro Marcado. Fique em casa, use máscaras, tome cuidado, que esse momento é de muita gravidade. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Até a terça. Até a terça. Programa Saúde em Dia. Oferecimento JA Imobiliária. Excelência e credibilidade. Loteamentos, Morada das Flores, Fazendinha e Flores. Pertinho de tudo o que você precisa. Nossos loteamentos são devidamente registrados. JA Imobiliária. Rua Antônio Oliveira Guimarães, 1541, Fazendinha, Itapipoca, Ceará. No Instagram, Imobiliária JA.